Pronto, estamos ao vivo e em cores, né? Como dizem os puristas. Bem, pessoal, boa noite, né? Quem estiver acompanhando a gente, já apareceu uma pessoa acompanhando. A gente está fazendo essa live hoje, né? Porque estamos aí no mês de maio, finalizando o mês de maio, e é um mês muito especial, né? Do ponto de vista de várias celebrações, várias manifestações do feminino, né? Nesse sentido, a gente resolveu, né? Nos convidamos, né, Cláudio? Resolvemos nos convidar para falar um pouco sobre a questão do sagrado feminino, né, e trazer essa para que as pessoas pudessem, né, participar também, já que é fundamental que a gente possa deixar bem claro o quanto, né, é importante e a centralidade do feminino na religiosidade, né, na espiritualidade em geral. E aí, para isso, a gente resolveu hoje fazer essa live, trazendo algumas questões, né, e como o título já diz, Maria Madalena e Maria de Araújo. Né, são duas grandes referências que a gente tem para que a gente possa pensar vários aspectos do sagrado feminino. Um dos aspectos, né, esse aspecto ligado à religiosidade cristã, mas também as várias outras religiosidades, né, que também, né, estão presentes em todas as manifestações, né, da espiritualidade. E aí, por isso, a gente resolveu, né, tratar desse tema. Né, eu queria dar uma boa noite, né, para a Cláudia. Boa noite, gente. A nossa convidada. Boa noite, professor Franzé. Boa noite a todos e a todas. Pronto. Tem um pequeno delay, às vezes, na fala, por causa da conexão, mas está tranquilo. E aí a gente queria, né, falar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco, fazer uma pequena introdução, né, sobre a temática e falar um pouco sobre Maria Madalena, que é uma figura central no cristianismo, né? Depois vou explicar por quê. E aí a Cláudia vai falar sobre Maria de Araújo, a Beata Maria de Araújo, aqui do Juazeiro, e a importância que ela tem, né, nos eventos, no protagonismo, né, da espiritualidade de Juazeiro. Que muitas vezes é esquecida, mas a gente está fazendo questão de resgatar. Lembrando, né, que essa semana, 25, né, o aniversário dela. Olha, 23 de maio. Bom, e aí, como o mês de maio é um mês em que a gente tem várias celebrações marianas, tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Auxiliadora, e outras figuras do Sagrado Feminino que a gente precisa, né, resgatar, a gente resolveu falar um pouco sobre isso. Lembrando também que hoje, né, é o dia de Santa Joana d'Arc, né, uma grande protagonista, né, da religiosidade católica, mas também para além da religiosidade católica, né, uma mulher de fibra, uma mulher de luta, que conseguiu, né, se tornar uma padroeira da França, né, libertou a França, embora uma série de problemas devido às perseguições religiosas, né, da Inquisição no interior da própria Igreja Católica. Mas preciso que a gente destaque esse papel, né, do protagonismo feminino nas várias religiões. E por isso, o mês de maio é tão importante. A gente trata não apenas, né, de Maria, né, como uma figura fundamental no cristianismo, Maria, mãe de Jesus, mas também Maria Madalena, que será celebrada em julho, né, a festa litúrgica, dia 22 de julho, e inclusive foi uma mudança que o Papa Francisco resolveu introduzir, porque a festa de Madalena, na verdade, não era uma festa, era uma memória dos santos que estava na liturgia, mas não era celebrado como uma festa litúrgica, né? Há uma diferença. E aí, em 2016, o Papa Francisco resolveu, por um decreto, que essa festa de Maria Madalena fosse, né, elevada à condição de uma festa litúrgica e não apenas de uma memória de uma figura que é central, né, nos evangelhos e, né, nas origens do cristianismo. E aí, por isso, né, além de falar sobre Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, né, as várias passos de Maria, Maria de Araújo, a gente tem que destacar também um pouco sobre as religiosidades das várias tradições, né?
A gente tem a figura, né, na América Latina, do Pachamama, né, que é a grande imagem do feminino quanto mãe terra, quanto deusa da mãe, deusa mãe e deusa da terra, que é da cultura inca. A gente tem Coatlicue, que é também uma divindade que representa já na América do Norte, né, entre os astecas principalmente, a figura que vai ser concretizada na história de Guadalupe. A gente tem várias outras nas religiões orientais antigas. A gente vai ter a figura de Astarte, de Isis, né, no Egito, Astarte e também chamada Astarô, entre os mesopotâmios. A gente vai ter as figuras, né, as divindades gregas, né, femininas, desde Deméter, né, na Terra, até Atena, Afrodite, né, Diana e várias outras manifestações. Então, essas são as grandes, né, figuras do feminino nas várias religiosidades que a gente precisa, né? Eu acredito que a gente tem um período de resgate dessa religiosidade, né, inclusive de uma centralidade que não foi no passado muito distante, mas que agora parece que está retomando o verdadeiro lugar, né, que é a centralidade, uma vez que o sagrado feminino representa esse aspecto, né, da maternidade, esse aspecto que respeita a terra, essa espiritualidade que respeita a vida como um todo. Claro que a maternidade não é apenas uma única manifestação, mas uma das várias manifestações do feminino, do sagrado feminino. A gente tem, por exemplo, uma manifestação do sagrado feminino que tem relação com a sabedoria, que é Deus apenas, né, fundamental, inclusive na Grécia, representa o divino feminino também está ligado à sabedoria, também está ligado à estratégia, também está ligado a todos esses aspectos que a gente vai encontrar na filosofia. Não é à toa, né? Hoje a gente tem na filosofia também o resgate das filósofas, né? Uma retomada da importância, né, do lugar que foi legado, né, foi realizado dos pensadores da tradição, né, filosófica. Mas isso é só um primeiro preâmbulo, né? Uma questão especificamente sobre Madalena, para que essa palavra, né, sobre Maria de Araújo, que também é Madalena, né? Vale lembrar que a Beata Maria de Araújo tem Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo. Então, por isso que a gente resolveu, né, fazer esse link, né, entre a figura de Maria Madalena e de Maria de Araújo. Entre lembrar que na Bíblia a gente tem a presença de Madalena, mas muitas vezes há uma confusão que se faz e se fez na história. Né? A Madalena, o título, né, Madalena, na verdade diz respeito à cidade onde ela nasceu, que é a cidade de Migdala. Migdala em hebraico significa torre. Ou seja, Maria de Magdala, o verdadeiro nome, né, dela, porque na antiguidade não existia sobrenome. O sobrenome era o nome da cidade e da pessoa, né, nascida. Então, Maria Madalena é Maria de Magdala, ou seja, da cidade de Magdala. E... Tipo João do Crato, né? Tipo João do Crato, Manuel de Jardim. Boa ideia, boa referência. E... Abidoral Jamacaru. E a gente tem várias representações, inclusive na filosofia, né? Sócrates de Atenas, Platão de Atenas, porque o nome era um nome primeiro, e o segundo nome que geralmente se dava era o nome da cidade. Da mesma forma, Maria Madalena. Então, Madalena se tornou um nome pessoal, mas na verdade é o nome do lugar de onde ela provém, que é Magdala. E como a gente sabe assim, da arqueologia, né, recentemente, acho que ainda no século XX foi feita a escavação de uma igreja, né, de um espaço lá em Magdala. E uma cidade rica, né, subdita, né, como a gente já deve saber. Madalena era uma mulher de posses, né, de uma família que tinha condições. E que ela foi até Jesus, não como alguém que estivesse fugindo, né, mas como alguém que tinha algo também, né, a contribuir. Ela também buscava em Jesus
digamos, essa vinculação de duas formas do sagrado. O sagrado que Jesus trazia, né, na sua representação enquanto masculino, e aquele sagrado que talvez até muito mais anterior aí, que é o sagrado feminino, né, com uma tradição muito mais antiga, e que Madalena representa. E aí, nas escrituras, a gente vai ter algumas, né, referências a Madalena, mas, na verdade, a gente tem, eu acho que duas ou três referências que são mais consideradas fundamentais sobre ela, que é aquela referência de quando Madalena encontrou Jesus, ela tinha praticamente 7 demônios, né? E também a gente pode entender essa ideia dos demônios como algumas doenças, alguns problemas psíquicos, alguma coisa do tipo, e não necessariamente uma possessão demoníaca como a gente entende hoje. Até porque muitas situações naquela época, né, na época de Jesus, eram consideradas a ação de demônios, né, a epilepsia, né, e várias outras situações. Então, a referência primeira que a gente tem a Madalena diz respeito a essa situação. Houve uma confusão, né, assim, na história, que o Papa Gregório V, a partir do século V, mais ou menos, o Gregório Magno, né, mais conhecido, ele fez uma confusão ao atribuir a Madalena a ideia da prostituição, né? Porque ele fez uma leitura de dois textos que dizem respeito à mesma pessoa. E essa confusão gerou na tradição a ideia, né, de que Madalena teria sido uma prostituta que se arrependeu, coisas do tipo, ou aquela mulher, também a referência de que aquela mulher que ia ser apedrejada por conta de adultério. Então, a mulher que ia ser apedrejada, Jesus disse, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra, na verdade era uma mulher adúltera, não uma prostituta. Isso é a grande confusão que se faz. E o Papa Gregório fez essa confusão ainda maior quando juntou a imagem de Madalena a essa, né, representação. A gente não tem muita clareza do texto de que essa referência seria ela. O que a gente tem de clareza, né, do texto bíblico é, no primeiro momento, essa referência de Maria como uma mulher que tinha 7 demônios, e depois, quando ela vai estar acompanhando Jesus, como uma das discípulas, e depois como apóstola. E isso vai ficar muito claro quando, no momento da crucificação, todos os apóstolos abandonam Jesus, né? Todos os seguidores abandonam Jesus, e as únicas pessoas que vão estar com Jesus são as mulheres, né? Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas. São as três, né? As três Marias, né? Que a gente tem referência no Cruzeiro, né? Quando a gente olha para o céu. Então, Maria Madalena está presente com Jesus no início do seu ministério, está presente no momento mais doloroso, no momento da cruz, e vai permanecer. E o momento mais importante, né, na história de Madalena é quando ela vai no domingo pela manhã e vai até o túmulo de Jesus, e é a primeira pessoa, né, isso é importante a gente enfatizar, que no judaísmo a mulher, o testemunho da mulher não era considerado válido. É preciso que um homem ou que outra pessoa referendasse. O testemunho da mulher não era reconhecido. E o escritor, né, sagrado, ele vai colocar Madalena como a primeira testemunha da ressurreição. Isso significa que Madalena traz uma mudança radical na concepção que o cristianismo tem, né, da própria religiosidade judaica, do lugar da mulher. Que era até então, né, a gente sabe, a sociedade patriarcal, a sociedade em que a mulher não tinha grande valor, mas que nessa configuração, né, com Jesus Cristo, há toda uma mudança nas relações, né, com o feminino. O próprio Jesus, ele é uma grande referência nesse sentido de uma mudança de mentalidade, né, que até hoje a gente não, muita gente não sabe, né, muita gente não percebe, né, essas referências, né. Por exemplo, quando Jesus a mulher no poço, Maria, na tradição judaica, o homem não se dirige a uma mulher sozinho. Jesus muda essa relação, muda essa concepção.
E por isso que a gente enfatiza que o momento mais importante, né, da história, né, de Maria Madalena com Jesus é esse da ressurreição. Ela é a primeira testemunha da ressurreição, que é o evento mais importante da história do cristianismo. E ainda mais, ela, além de testemunhar, ela vai ser a primeira apóstola, porque ela vai ser a que vai transmitir os apóstolos aos demais a ressurreição, ou seja, o acontecimento da ressurreição. E por isso, na tradição, ela ficou conhecida, né, por São Tomás de Aquino, de Origens Católicos, como apóstola do apóstolo. Apóstola apostolorum, né, como o Papa Francisco no decreto vai enfatizar. E vejam bem, durante toda a tradição cristã, Maria Madalena foi muitas vezes confundida com essa figura da mulher que era prostituta, não desmerecendo, né, as prostitutas, né, mas por conta desse ranço, né, desse estigma que se coloca na nossa sociedade. Mas além da confusão, ainda um deslocamento do seu lugar, que é central na história do cristianismo. Eu acho que hoje a gente está mais próximo do cristianismo madaleno. Em vez de um cristianismo petrino, ou um cristianismo paulino, né? Eu digo que o cristianismo petrino seria o católico. O paulino é mais evangélico. Eu acho que está na hora da gente resgatar um cristianismo madaleno, que possa trazer novamente, né, a figura de Madalena para o seu lugar verdadeiro, lugar digno. E é por isso que a gente faz essas referências da Bíblia para ver como na história, né, a figura do caminho, em respeito à religião, à espiritualidade, sempre foi colocada de lado, principalmente com uma espécie de medo, né, de horror ao caminho, né, uma misoginia que prevalece nas grandes tradições, infelizmente, mas ainda resiste, né, ainda está presente e no devido momento ressurge. Eu acho que esse é o momento que a gente está de ressurgimento, né, dessa ideia do feminino, da sua sacralidade. Esse resgate da figura de Madalena é fundamental. Mas antes disso, houve outros momentos nessa história, né, do cristianismo e da religiosidade do feminino. Queria lembrar que, na sequência da história dos apóstolos, né, do início da igreja, a gente vai ter um momento em que várias outras cristãs vão surgir. Que hoje a gente denomina, né, de seitas, heresias, né? A gente pode dizer que o cristianismo, nas suas origens, era plural e era diverso. E nessas diversas comunidades cristãs que surgiam paralelamente à igreja oficial, a gente tem as comunidades que resgatam ou resgataram essa memória de Madalena. Não é à toa que a gente tem várias referências a Madalena fora da Bíblia, né? Além da Bíblia, a gente tem outras referências de Madalena fora da Bíblia, que são os textos gnósticos, né? O Evangelho de Maria Madalena, que é um texto que foi descoberto, né, na década de 40, né, no século XX, 1945, 47, que é um evangelho que traz justamente essa visão, a partir da visão dos acontecimentos iniciais do cristianismo, a partir de Madalena. A gente tem uma referência a Madalena no Evangelho de Tomé, que é um outro texto, né, dessa tradição, que alguns chamam de gnóstico. Existem os textos chamados apócrifos, né, que diz respeito a essas tradições, que ficaram, né, digamos, marginalizados e hoje voltam também a questão, a discussão, né, na tradição cristã. E além desses dois textos, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Tomé, a gente ainda tem um outro, que é o texto Cristo Sofia, que é este aqui, que foi descoberto no final do século XIX e que traz também a presença fundamental de Madalena nos acontecimentos iniciais do cristianismo. Inclusive, sendo reconhecida como uma discípula que tem a proximidade não só física, mas espiritual, né, e que conhece de perto toda a mensagem, né, espiritual que Jesus trazia. Ou seja, há uma convergência. Ou seja, Madalena não era uma leiga, uma ignorante, uma pessoa que não tinha, né, relação com a espiritualidade, com o feminino, com o conhecimento sagrado.
ela é pronunciada. E aí a gente vê essa convergência quando a gente lê esse texto, né, como o texto do Evangelho de Madalena, ou a Pista Sofia, mais conhecida como a Sabedoria da Fé. E já, né, me encaminhando mais adiante, para daqui a pouco finalizar o que eu tinha para falar e passar para a Cláudia, né, que vai trazer, né, mais elementos para a nossa conversa de hoje, a gente lembra que na tradição medieval, a figura de Madalena vai ser representada, a gente tem um texto medieval que é do Jacopo de Varese, que traz algumas lendas medievais. E entre essas lendas, algumas a gente não sabe dizer quais são as partes que são históricas e quais são as partes lendárias, mas que traz a história de Madalena depois da ressurreição. O que aconteceu, né, com Madalena? O que aconteceu com a ressurreição? E o Jacopo de Varese vai trazer na Legenda Áurea essa história que diz que Madalena, juntamente com José de Arimateia, mais duas pessoas que eu não lembro, vieram para a França, né, ali para a região da França. E lá eles criaram uma comunidade religiosa e expandiram, né, o cristianismo pela França. E até que as referências que se tem a Santo Graal, né, todas essas narrativas medievais, tem essa ligação do Santo Graal com a figura de Madalena. Então, é aí que há uma continuidade, digamos assim, da tradição madalênica do cristianismo, que vai surgir, né, como eu disse, nos inícios, né, com o ministério de Jesus, mas que permanece em toda a história, seja no cristianismo primitivo, até o século III, né, nos textos apócrifos, e depois na Idade Média, com as tradições medievais. Sobre Madalena, sobre o Santo Graal, né, sobre todas essas narrativas medievais que são tão importantes. E aí, por último, né, já para finalizar minha fala, depois a gente comenta outras questões, quando a Cláudia, né, quando a gente tiver falado, a gente vai, na medida possível, complementando. Existe uma outra referência que vai ser, digamos, central para um resgate, né, da importância de Madalena, que vai ser o livro do Dan Brown, né, o Código da Vinci. Esse livro, ele traz justamente essas tradições, né, e ele resgata na forma de uma narrativa, claro, ficcional, mas com elementos, né, com premissas verdadeiras. Vai resgatar ainda mais a importância, esse lugar de Madalena na história do cristianismo. E, por sua vez, também da importância da centralidade do feminino na religião. Então, como eu disse, a figura de Madalena ela é fundamental e talvez, se a história tivesse sido escrita não como foi, um ponto de vista misógino, né, patriarcal e machista, quem sabe se o cristianismo hoje que nós temos não seria um cristianismo madalênico? Seria a verdadeira tradição, né, do cristianismo. Então, essa é a principal reflexão que eu queria trazer, né, para que a gente pudesse, digamos assim, trazer essa nova concepção para que a gente refletisse sobre essas questões, né, buscasse conhecimento sobre isso, né, e pudesse, inclusive, discutir ainda mais. Recentemente também saiu um filme, né, sobre Madalena, que traz algumas referências, né, sobre a história de Madalena, e que causou também uma celeuma, porque no período que estava passando de Paulo, né? E aí, você não quase antagônicos desse conflito, né, de gênero que se instaurou dentro do cristianismo. E, assim, isso vai ter repercussões, né? A importância da figura do feminino no cristianismo tem repercussões muito fortes, principalmente quando a gente percebe, né, no período medieval, a caça, né, as mulheres que eram chamadas bruxas, feiticeiras, que eram vistas pela tradição, pela autoridade eclesial, eminentemente masculina, como um perigo. Né? Eles faziam justamente esse contraponto dessa religiosidade, que era a religiosidade oficial da autoridade da igreja. Então, essas mulheres ficaram assim, como as vítimas, né,
as grandes vítimas do que a gente tem desse cristianismo que prevaleceu. Então, cabe a cada um de nós, né, uma desconstrução dessa história, um resgate, né, dessa história que ficou, né, nos bastidores subterrâneos, que precisa realmente ser resgatada, né, que a gente precisa retomar. Basicamente, né, eu tinha algumas outras coisas que eu vou falar depois, né, mas por hora, basicamente era para fazer esse panorama, né, instigar a gente a esse debate. E agora, eu convido a nossa amiga Cláudia, né, para falar um pouco sobre como é que essa mesma espiritualidade está presente aqui em Juazeiro, né, como é que isso reverbera, né, também na reflexão que ela vai trazer. Ok? Boa noite, né, o professor Franzé. E é esquisito porque eu não estou vendo ninguém, assim, não sei quem é. Quem é que está aí, Franzé? Deixa eu te dizer. A gente tem a Tereza Dávila, que é uma nossa da música, da UFCA, tem o Geraldo Oliveira, Alice Alencar, Gabi Menezes, Carol Ribeiro, quem mais? Eveline Graciano, Cida Abraxas, Adriano Torres, Derinei, Abraxas, né? Luiz Manuel, nosso professor da UFCA, Val Cordeiro, quem mais? Inês Saraiva, Beatriz Oliveira, tem muita gente, né? E aí depois bom, vou ver as questões. Certo. Eu não consigo ver o nome de vocês, mas qualquer coisa o professor vai me passando aqui, tá bom? Então, boa noite a todas e a todos. Agradecida, né? Muito agradecida por vocês estarem aqui. E aí, estou vendo o Manuel aqui, está aparecendo, né? Professora Cláudia, professor Francisco, agradecida. A gente que agradece também. E tomando aqui, né, um pouco da fala do Francisco, eu disse a ele que eu ia chamar ele de Francisco, porque eu gosto muito desse nome, né? Por causa de São Francisco e por causa do Papa Francisco, e por causa dele também, por causa de Francisco Torres, né? Que tá aí, Adriano Torres, que está aí, que é meu missionário, instrutor, né, lá da Associação Gnóstica Antropológica Samael VO. Boa noite, Adriano, boa noite a todos, Geraldo. Inezinha, minha prima, que mora em Brasília, né? Professor Manuel, obrigada, Alice, as meninas todas. Então, tomando um pouco essas questões aqui que o Francisco traz, né? Que uma das questões primordiais aqui, que é para a gente pensar, é justamente isso, né? Ele falou aí de algo bastante instigante, que é um cristianismo madalênico, né? Mas aí é interessante a gente questionar isso, né? Que cristianismo seria esse? Que cristianismo madalênico seria esse, né? Outra questão interessante, não é, trazida por ele, é por que, apesar, né, de todas essas descobertas, de toda essa participação, não só de Maria Madalena, mas também das mulheres, de outras mulheres, no movimento do cristianismo primitivo, por que elas passaram para a história? Michel e Aquino, um abraço, querido. Por que passaram a história, né? De uma forma diferente, dessa forma invisibilizada, né? Dessa forma silenciada. Então, uma das questões primordiais que a gente precisa pensar existiram essas pessoas, né? Existiu esse movimento cristão, né? Existiu Jesus Cristo, um homem que era um rabi, né? Um rabino que pregava, que andou por aquelas terras da Galileia e tudo, que criou um movimento, trouxe para essa humanidade uma nova forma, né? Diferente do judaísmo antigo, uma nova forma de ser, de estar e de fazer religião, né? Os seus, ele veio, mas eles não o compreenderam, né? Na verdade, esse movimento se contrapôs àquilo tudo que estava posto, né? Do judaísmo, aquela lei do Talião, aquela lei mosaica, que era muito dura, muito rígida, né? E aí veio o cristianismo, né? Veio Jesus Cristo com essa proposta
do amor, né? A revolução do amor e do perdão, como diria Caetano Veloso, é um doce bárbaro que fez uma revolução no mundo todo, né? Sem dar um tiro, sem ofender, sem agredir ninguém. Então, criou esse movimento, né? O cristianismo, que é uma das grandes correntes, né? Religiosas, filosóficas e éticas, né, no sentido filosófico do termo, da humanidade. Então, no início, como era que esse movimento se organizava? Né? Se organizava através de diversas formas, né, de diversos grupos, de diversas vertentes. E aí, uma das questões postas, né, justamente no início desse movimento, onde havia essas mulheres também, era, né, a questão central que a Igreja hegemônica, né, que se constituiu depois como a Igreja Católica, jamais vai admitir, né? E as várias outras correntes também, que é um conceito de Cristo, não é uma ideia de Cristo diferente dessa ideia tradicional. Cristo como o Cristo íntimo, né? Como um Salvador salvando-os, como diz lá nos evangelhos apócrifos, né? Isso quer dizer o quê? É aquela visão de Jesus Cristo, é aquela visão do Cristo semelhante à visão de outras tradições religiosas, né? Da visão dos hindus, que é o Cristo que está dentro de cada um, né? Então, já distancia muito fortemente dessa ideia de que para você se salvar é necessário uma igreja, né? É necessário você estar uma igreja, é necessário uma eclésia, nesse sentido aí, uma congregação, né? Então, essa é uma grande diferença, não é? Desse cristianismo primitivo, desse cristianismo que o professor chamou de madalênico, né? Para esse cristianismo que passou para a história oficial, tá certo? Essa é uma das grandes questões. Eu vou deixar algumas em aberto justamente para a gente ir aprofundando e conversando em outros momentos, para a gente poder trazer as nossas questões aqui para a Beata Maria de Araújo. Então, essas são algumas questões relativas à Madalena, não é? Então, como ele falou, foi construída essa ideia, né, de que ela seria uma prostituta, não é? E os estudos recentes e os escritos, né, que foram encontrados no Mar Morto, né, os evangelhos, e vários estudos contemporâneos desconstroem essa ideia, né, de que ela era uma prostituta. Então, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir a Paris na Catedral de Saint-Denis, né? Quem tiver a oportunidade, por favor, vá, porque lá estão os reis merovingios, né? Está lá a descendência. E, de acordo com esse livro, né? O Santo Grau e a Linhagem Sagrada, desses pesquisadores, não é? Michael Banks, Richard Light, Henry Lincoln. Esse livro foi o que originou, foi o que deu origem a essa popularização que Dan Brown fez, né, do Código da Vinci, traz uma outra versão, né? A versão de que Maria Madalena seria a esposa sacerdotisa do Mestre Jesus, que eles teriam casado, que eles teriam tido filhos, e esses filhos seriam justamente a linhagem dos reis merovingios, né? Dos reis da França, por exemplo. Então, essa é uma questão. Aí fica outra questão, né? Se aconteceu realmente isso, se esse fato realmente for verídico, né? O que isso representa, o que isso significa em termos de mudança, né? Nessa tradição cristã, né? O que isso significaria em termos de mudança? É uma questão para a gente pensar. Aí eu vou dar um salto bem grande, né? Vou parar um pouco aqui e vou dar um salto bem grande e vou vir aqui para o Juazeiro do Norte, né? E contar um pouquinho da história, né? O movimento que está acontecendo, e por que esse movimento está acontecendo, e contar um pouquinho da história do Juazeiro, trazendo essas questões aí pertinentes sobre a Beata Maria de Araújo. Então, Juazeiro, só contextualizando um pouco, 2018, né? Nós fizemos um seminário, existe esse movimento aí pela reabilitação da memória da Beata Maria de Araújo. Em 2018 teve uma caminhada muito bonita, né, com o pessoal dos grupos de tradição, né, dos reisados lá de Juazeiro, né, e trazendo mesmo para a cidade essa necessidade, né, de
entender, né, essa figura e o que foi que aconteceu em Juazeiro e por que e o papel da Beata Maria de Araújo nesses acontecimentos, tá certo? Então, 2018, não por acaso ou por acaso, estava passando no cinema dois filmes, né? Numa sala estava passando um filme Pedro, né? O Apóstolo Pedro, e na outra sala de cinema, o filme Maria Madalena. E aí a professora Ria Lemek me visitava, né, uma medievalista, uma grande pesquisadora, né, das tradições de oralidade, da literatura medieval, né, na Europa e no Brasil também, ela tem essas pesquisas aí sobre cordel e tudo. E a gente convidou a professora para fazer uma fala, né, para fazer uma participação nesse seminário para discutir justamente esse link, né, para fazer esse link aí que nós estamos fazendo agora, né, dessa Maria Madalena, dessa Maria de Magdala, né, para a nossa Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, certo? Então, há algumas coincidências, não é? Há algumas questões pertinentes que perpassam aí essas duas histórias. Primeiro, essa questão do testemunho do qual o professor Francisco falou, né? Na época, a gente sabe qual era a situação, o papel da mulher na sociedade judaica, né? A mulher era escrava, era simples assim, né? De propriedade do marido, de propriedade do pai. Quando a mulher casava, passava a ser propriedade do marido. A mulher não tinha um estatuto jurídico de ser humano, de gente, né? Nem era considerada gente, porque se não tem direito, se não tem direito a sequer falar, né? E a ser creditada a sua palavra não é gente. Então, ela foi testemunha da ressurreição. Ela foi testemunha do fato, não é, histórico e cósmico mais extraordinário que já houve no planeta. Então, isso não é qualquer coisa. A pergunta é: por que será, né, que esse fato ocorreu dessa forma, entre aspas, fato, né? Vamos pensar num fato, vamos pensar num mito, né? Vamos pensar numa narrativa. Porque Jesus Cristo escolheu uma mulher para ser testemunha da sua ressurreição, né? E qual foi o papel de Madalena depois nesse movimento no cristianismo? O que ela trazia, né? Qual foi o papel dela? E trazer um pouco também para a história de Juazeiro, né? Porque, segundo, entre aspas, a teologia de Juazeiro, em 1989, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo jorrou nessa terra, né? Jorrou e jorrou aonde? Jorrou no corpo de uma mulher negra, nordestina, semi-analfabeta, né? Costureira, mulher pobre, tá certo? Então, são essas coisas para a gente pensar, né? Quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa numa divindade, a gente pensa em Deus pela ótica do judaísmo mais contemporâneo, né? Não do judaísmo antigo, que tinha muito fortemente esses dois polos, né? Que se unem para formar uma ideia de uma divindade. O Deus dos judeus antigos, da Cabala, era o Deus de Keter, Binah e Shokimah, né? Deus Pai, Deus Mãe, Deus Espírito Santo. Então, é uma visão é uma visão total, né? Uma visão totalista da divindade. E o judaísmo mais recente apagou o feminino, né, da sua tradição e ficou esse Deus tirano, né, esse Deus aí do Antigo Testamento, um Deus que pune, né, esse Deus tirano aí que foi essa ideia que foi construída da divindade, tá certo? Então, vamos pensar um pouco na história do Juazeiro, né? 1989, 1889, final do século XIX, né? No cristianismo, né? No catolicismo estava acontecendo o quê? Uma política de romanização da igreja, né? O que era essa política de romanização? Para que as pessoas passassem a acreditar nos santos tradicionais da Europa, né? Nos santos católicos tradicionais. Tendo em vista que no Nordeste brasileiro o catolicismo era um negócio assim, a coisa mais
complexa, né? Era um aqui no Cariri, por exemplo, era um catolicismo penitente, né? Os padres iam aí, se encontravam para se flagelar, né? Era um catolicismo. Também não tinha muitos padres. Esse fator também de uma desagregação moral dos colegas não obedecerem muito à lei do celibato, né? Então, o negócio era bagunçado mesmo. Então, o que acontece? Essa política de romanização ela estava em curso, né? E a região do Nordeste extremamente seca, né, sofrida, com muitos pobres, muitos, né, uma seca grande que houve alguns anos antes, né, então era uma população muito miserável, muito pobre, muito carente. E aí é interessante a gente pensar nessa história todinha, já na coisa das casas de caridade, né? E na perspectiva civilizatória que ocorreu com, por exemplo, as casas de caridade do padre Mestre Biapina, né? O que eram essas casas de caridade? Era um catolicismo, né, bastante diferente desse catolicismo que a gente está acostumado a ver, né? Era um catolicismo da ação, né? Vamos dizer assim, numa linguagem política, era um catolicismo da ação direta, né? Porque não propunha simplesmente uma salvação, o reino de Deus, né? Essa terra onde jorra leite e mel, essa São Saruê, né? Que é a terra mítica do cordel, que é uma terra onde jorra leite e cuscuz, né? Imagina aí uma terra boa da que jorra das pedras, jorra leite e cuscuz, né? Imagina o Então São essas João, são né? como Parece que teve então essa terra prometida, né? Ela era prometida para aqui para a terra, né? Era uma terra prometida no sentido de que as casas de caridade eram lugares onde se abrigavam, onde se praticava a caridade, né? A caridade, as pessoas, as mulheres tinham um papel muito importante nesse processo, né? Aí quando a gente pensa em mulheres beatas, século XIX, a gente vai pensar, ai, umas mulheres pobrezinhas, coitadinhas, oprimidas pela religião, não era bem assim, né? Essa é apenas um aspecto dessa realidade. Que existia, essa realidade existia, certamente. No entanto, essas mulheres, elas eram, né, órfãs, viúvas, eram mulheres que se dedicavam à vida devota, e elas eram mulheres que trabalhavam, né, tinham seus ofícios. A própria Beata Maria de Araújo era costureira, né, trabalhava com artesanato, e elas ensinavam esses ofícios, né, às crianças, aos jovens, para que as pessoas tivessem essa autonomia, né, para que elas pudessem encontrar uma forma de sobreviver. Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente iniciou esse movimento, né, uma das questões trazidas, por exemplo, do professor Carlos Gomida era essa, né? O que é que nós podemos fazer por nós mesmos? O que é que nós podemos fazer por nós mesmos? Então, as casas de caridade, as missões do Padre Cícero, esse movimento leigo de mulheres do Juazeiro, que o Padre Cícero afirmou, né, e trouxe essa tradição do Padre Mestre Biapina, é muito forte, é muito importante, né? É muito importante porque desconstrói essa ideia de que as mulheres eram umas pobrezinhas coitadas e tudo, elas tinham um papel muito importante, né? Muito importante isso, Manuel, a Cáritas, né? Elas tinham um papel importante naquele momento onde as mulheres só podiam ser, né? Ou era casar, ou era ser preceptora, né? Professora, as preceptoras, nossas avós, aí, nossas bisavós. As preceptoras, nessas tinham muito pouca possibilidade da mulher ser alguma coisa na sociedade, né? Isso, a igreja não olhava com bons olhos, né? Não olhava com bons olhos. Tanto que quando houve o processo, quando teve todo esse processo, o cara que os padres do inquérito diziam, né? Como é que os homens de ciência, né? Os homens de ciência, como é que os padres, os homens da igreja, os teólogos vão se deixar enganar por esse monte de mulher, por essas beatas, esse povo aí ignorante, né? Esse povo fanático, né? Então, voltando um pouco à história, né?
voltando isso, atrás da Caritas, a Beatitude se atualiza, né? Então, voltando um pouco para a história do milagre, né? 1889, ao deglutir a hóstia, que oferecida a esta jovem devota conhecida como Beata Maria de Araújo, na verdade o nome dela era Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo, né? Talvez não por acaso. Então, essa hóstia se transformou em sangue, não é? Então, qual foi a interpretação do povo? O povo acreditou que se tratava de um fenômeno sobrenatural, né? Passou a visitar Juazeiro e visitar, né, a Santa Beata Maria de Araújo. Tem o trabalho da Priscila, né? A Priscila Ribeiro, que está aí na live assistindo, né? Ela vai mostrar como os jornais da época mostravam isso, né? De que as pessoas vinham fazer sua devoção à Santa Beata Maria de Araújo de Juazeiro. Então, o que aconteceu depois? A história, como a gente já sabe, um pouco, mas vamos só sintetizar, não é? Para poder tirar as conclusões necessárias disso aí. Então, a interpretação é que houve um novo derramamento de sangue, né? Uma nova redenção. A interpretação da teologia de Juazeiro, do povo devoto, do povo romeiro, era que o sangue de Jesus tinha jorrado para a salvação dos pecados, né? E ela dizia isso lá no inquérito, tem muito fortemente essa fala dela, né? Quando os padres perguntaram por que isso aconteceu, aí ela dizia: para que os pecadores se arrependam e para que os justos perseverem. Então, essa é a teologia de Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo jorrou no Juazeiro, não foi no Juazeiro na cidade todinha, foi no corpo de uma mulher negra pobre. Então, isso é importante a gente entender também, não é? Porque os padres lazaristas, né? O padre Chevalier, que era o reitor do seminário da Prainha, onde o padre Cício se ordenou, dizia que aquilo era um absurdo, que aquilo era um embuste, que Jesus jamais deixaria a França para vir operar milagre no Juazeiro. Lembrando também que na própria teologia, lá na teologia lá oficial da Igreja Católica, existia um racismo estrutural muito grande, né? A raça negra era considerada raça infecta. Muito pouco tempo, né? A igreja dizia que os negros não tinham alma. Justificou o genocídio do povo africano, justificou o genocídio dos povos não europeus, dizendo que os negros tinham que ter aquele tratamento porque não tinham alma. Então, tem uma música muito bonita de Gilberto Gil que se chama Oração pela Libertação da África do Sul, que ele diz isso, né? Se o rei Zulu já não pode andar nu, salve a batina do bispo Tutu. Ó Deus do céu da África do Sul, tornai vermelho todo o sangue azul. Sabe o perdão, varrei do mapa toda a escravidão, né? Então vamos pensar sobre isso também, né? Como é que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo jorra no corpo de uma mulher negra? Aí vamos pensar na mesma história de Maria Madalena. Imagine que a própria teologia católica associava a raça negra como raça infecta, raça abjeta, né? Raça degenerada. Então, são coisas interessantes para a gente pensar. Voltando um pouquinho para a história, depois que acontece o milagre, antes de acontecer o milagre, a Beata Maria de Araújo já apresentava estigmas, os estigmas da crucificação de Cristo. Algumas narrativas dizem que um senhor que narrou lá no inquérito disse que viu uma cruz no peito dela, uma cruz feita de sangue no peito dela, né? Durante o processo todinho do inquérito, né, e da apuração dos fatos, um químico muito respeitado da cidade do Crato, doutor Marcos Rodrigues Madeira, no dia 28 de março de 1891,
escreveu um atestado dizendo que aquele sangue era sangue fresco, não era o sangue dela, não era o sangue dela, e esse sangue ficou fresco durante 2 horas. Como é que um sangue fica fresco durante 2 horas? E ele atestou que esse fenômeno não era um fenômeno comum e corrente, que não tinha explicação científica para esse fato. Né? Aí o que, que acontece depois? Dom Joaquim, que era o bispo de Fortaleza, chama o Padre Cícero para Fortaleza para o esclarecimento, mas na verdade não é para esclarecimento nenhum, porque foi um processo semelhante ao processo, entre aspas, que aconteceu do próprio Jesus, segundo um amigo meu que é jurista, disse que foi a maior aberração jurídica da história da humanidade, porque um camarada foi condenado sem ter uma acusação formal, uma testemunha, uma prova, né, do crime dele. Então, o que que Dom Joaquim disse ao Padre Cícero? Padre Cícero, esse sangue não é e não pode ser milagroso. Não é e nem pode ser, antes de qualquer inquérito, né? Então, o que sucedeu depois foi que vieram esses 2 teólogos, né, o Padre Antério, o Padre Clicério, foram investigar o fenômeno, e a hóstia se transformou em sangue. 2 homens brancos, teólogos da igreja, se ajoelharam e receberam das mãos da beata Maria de Araújo a comunhão, o sagrado sacramento. Isso não é qualquer coisa. Isso se instituiu o que a Maria do Carmo Pagãforte, naquele livro, Maria do Juazeiro, a Beata do Milagre, chamou de disputa pelos bens simbólicos da salvação. E é esse ponto que nós retornamos lá para o ponto de Maria Madalena. A quem está destinada a salvação? Quem é que salva? Quem é que salva? É a igreja? São os padres da igreja? São os bispos? Não é? Ou é esse Cristo interno que está dentro de cada um de nós e que, segundo a teologia do Juazeiro, se configurou, se consubstanciou no corpo dessa mulher, né? Então, o que aconteceu depois a gente já sabe. Proibiram o Padre Cícero de ministrar os sacramentos, né, durante a missa, tiraram as ordens do Padre Cícero e ele, a vida toda, lutou para recobrar essas ordens. Aí, o que foi que aconteceu com a Beata? Levaram ela para a Casa de Caridade do Crato, né? Levaram-na para a Casa de Caridade do Crato, torturaram-na, porque ela levou bolo, ela sofreu tortura psicológica e toda a construção que foi feita em torno dela durante esse inquérito, né? Tem aqui um trecho do padre Antônio Gomes que dizia: quem é Maria de Araújo? Negra, solerpe, farsante, pseudo-estigmatizada que toma bons goles de cachaça após fingidos êxtases. Então, era uma das designações, né, muito sutis, muito finas, né, muito doces, que eles faziam para com Maria de Araújo. E lá ela viveu nessa Casa de Caridade do Crato até sua morte, porque não aguentou e morreu, né? Faleceu. Quando foi? Em novembro de 1930, o Padre Cícero já estava velhinho, né? Já estava. E os restos mortais dela foram enterrados no cemitério do Socorro, né? Ali do lado direito da Capela do Socorro. E aí, quando foi em novembro de 1930, ela morreu em 14, né? Ocorre o vilipêndio do túmulo, né? Que esse fato aí é um fato muito importante de se notar. O corpo dela foi retirado do túmulo, né? Isso, para quem não sabe, além de ser um pecado mortal, segundo a própria teologia da Igreja Católica, é crime. Vilipêndio de túmulo é crime, né? O que foi que aconteceu? Foram falar para o Padre Cícero chegou nas Carreiras, que era ali bem pertinho que ele morava, né? Conseguiu recuperar uma parte do crânio e do cabelo, colocou numa urna
registrou no cartório, nós temos esse registro, esse documento, né, uma cópia desse documento registrado no cartório, e levou esse segredo para o túmulo. Os restos mortais de Maria de Araújo. Por que ele levou esse segredo para o túmulo? Porque certamente haveria retaliações se alguém soubesse que ele estava com essa relíquia, né? Então, a pergunta que se faz hoje, a pergunta que a Frente de Mulheres do Cariri levantou na festa de Barbalha, né, de 2017, de 2018, é: onde está Maria de Araújo? Onde estão os restos mortais de Maria de Araújo? Por que isso é importante, né? Essa questão é importante porque não é somente uma questão religiosa. É uma questão religiosa? É, mas não é somente uma questão religiosa. É uma questão fundamentalmente de direitos humanos, né? É uma relíquia, é uma história que foi silenciada, é uma mulher que teve um protagonismo, o sangue de Jesus Cristo jogou no corpo dela. Né? E antes disso, ela tinha êxtases místicos, ela narra no inquérito que desde criança que tinha sonhos com Jesus e que ele propôs a ela para ela se consagrar e viver uma vida devota e ser a noiva dele. É importante a gente entender o que significa isso, ser noiva de Jesus Cristo, né? É uma comunhão espiritual com o seu próprio ser superior, o seu ser interno, né? O seu Cristo interno. Então, isso é uma coisa muito complexa, muito profunda e muito sagrada, tá certo? Então, as questões que nós trazemos hoje é: onde está Maria de Araújo? Né? Por quê? Que por todas as narrativas e com os testemunhos que foram feitos, Santa Teresa d'Ávila tinha êxtases místicos, né? Santa Joana d'Arc tinha êxtases místicos. Por que essas mulheres foram consideradas santas? Na região do Cariri cearense, a menina Benigna já foi beatificada. Por que essas mulheres são consideradas santas? E Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, ainda hoje, né, a igreja a tem em geral, porque essa memória dela não foi refeita, não foi ressignificada, como uma embusteira, como uma farsante, né? É bom de antemão dizer também que desde o início e sempre, Padre Cícero esteve defendendo. Ele foi proposto a ele que ele negasse tudo, que ele dissesse que tinha sido uma mentira da parte da Beata, e a igreja iria assim repor as ordens dele, e ele não fez isso. O tempo todo ele manteve e afirmou, né, o milagre do Juazeiro. Então, voltando um pouquinho ainda para o inquérito, depois que aconteceu o inquérito, que os padres atestaram que era um fato miraculoso, que, né, não havia uma explicação para o fenômeno, aí Dom Joaquim subiu nas tamancas, né? Aí disse que não aceitava, que não era daquele jeito, mandou outros dois homens da igreja para poder atestar que aquilo era um embuste, né? Então, o que acontece? Foi proibido colocar o nome dos filhos de Cícero, né? Proibido a devoção às relíquias, aos panos ensanguentados, foi proibido tudo, né? Isso foi silenciado, o milagre de Juazeiro foi recalcado, né? Foi silenciado. E ainda hoje nós não sabemos onde está o corpo da Beata Maria de Araújo, né? E isso é uma questão importante para a nossa história, para a nossa cidade, porque faz parte, né, da nossa história. Então, o foco do movimento sim, Derinei, está certo. Tem a professora Fátima Pinho também, né, que tem bastante documento, tem esse e outros documentos. Ela acabou de lançar a tese dela, né? Depois a gente vai ver aí como é que divulga, que traz muitos. Ela está procurando nos cartórios, né? Nos registros, e já descobriu, acho que foram 4 ou 5 irmãos de Maria de Araújo. E uma certidão de nascimento dela que está bem apagada, né? Mas que tudo indica que é a certidão de nascimento dela.
professora Fátima está vasculhando isso aí, né? Tudo indica que a data, por exemplo, do nascimento dela seja entre 22 e 24 de maio, né? Ou 22, ou 23, ou 24. Então, em síntese, são essas questões, né, que suscitam, que nos trazem aí a reflexão, né? É uma questão não só religiosa, como uma questão também de direitos humanos, né? Foi uma pessoa da cidade de Juazeiro do Norte que teve um papel predominante nesses fenômenos aí, que é um fato fundador da cidade, né? Outro ponto em comum aí com Maria Madalena, eu não sei se vocês lembram, quem estava lá na procissão, quem estava lá no movimento, lembra da canção cantada por Dona Dorinha, né? Beata Santa Maria é a Virgem do Rosário, do meu Santo Padrinho Cícero é a chave do sacrário, né? Então, esse verso aí também é muito forte, assim, para mim me tocou bastante, porque tem relação lá com o que o professor Francisco falou também sobre a questão da Maria Madalena relacionada com o Santo Grau, né? Santo Grau, em francês, é sang réel, sangue real, né? Então, todas essas questões são interessantes para a gente pensar. Quando teve uma teóloga, né, uma teóloga das Evangélicas pela Igualdade de Gênero, é um grupo, né, um movimento lá das mulheres evangélicas, teólogas, né, pastoras, que não são nem reconhecidas como pastoras, né, porque assim, vamos pensar aí, porque a mulher, né? Porque a mulher, o sangue de Jesus pode jorrar no corpo dela que as pessoas não acreditam que ela é santa, né? Não existe santidade reservada para a mulher, não existe heroísmo, não existe protagonismo reservado para a mulher em lugar nenhum nessa sociedade. Nenhum lugar dessa sociedade que nós vivemos é um lugar seguro para as mulheres. Ah, e o Sacrosanto lá é um lugar seguro para as mulheres. Não é. É lá onde ocorrem as maiores atrocidades e as maiores violências com as mulheres e com as crianças, né? Então, é necessário repensar o papel da mulher na história do cristianismo. É necessário que se reconheça. Não é dar porque ninguém é dono do papel e do direito da mulher. Trata-se de reconhecer, porque esse papel existe, esse protagonismo existe, né? Essa santidade existe se a teologia diz que o milagre é um fenômeno sobrenatural, é um fenômeno que não é explicado. Tem várias questões aí para se atribuir um milagre. Então, por que o milagre, né? Porque Santa Teresa d'Ávila é uma santa, porque Santa Joana d'Arc é uma santa, que os deuses e as deusas a tenham, né? Que é o dia dela hoje, né, Francisco? É o dia dela hoje, a santa guerreira, né? Uma santa que não ficou em casa, não pegou arma e foi lutar, né? Com espada e com escudo para defender o país dela. Então tem essas questões, né? Para a gente pensar. Qual é o papel das mulheres nos espaços de religiosidade, né? Será que são esses papéis que essa sociedade, principalmente a brasileira, essa sociedade patriarcal, escravocrata, racista, misógina, nos reservou, ou a mulher tem um outro papel, né? E aí nós precisamos dessas referências. Quem são nossas referências? Maria Madalena, Santa Joana d'Arc, né? No Juazeiro, a Beata Maria de Araújo, dentre outras, né? Mulheres aí que protagonizaram essa história e que nos fazem repensar esse papel da mulher nesses espaços, né? Nesses espaços de religiosidade, tá certo? Então, só pensando sobre isso, assim, pensar o papel da mulher é pensar o papel do homem também, né? Essa masculinidade que se construiu, né, historicamente no Brasil, que é a masculinidade da corrente do colonizador, que protagonizou esse grande matricídio. Foi esse colonizador, foi esse bandeirante que chegou aqui, né, esse europeu que chegou aqui, que destruiu as matas, né, o aspecto da mãe divina no seu aspecto de mãe natureza, que violentou as índias, as negras, as mulheres próprias que vinham de Portugal, para que não ocorresse a miscigenação do Brasil, né?
Então, é esse grande matricídio que nós temos como constitutivo da nossa sociedade. E os espaços de religiosidade são também espaços absolutamente patriarcais, que negam, que invisibilizam, que menosprezam, que discriminam, né, o papel das mulheres nesses espaços. Então, para finalizar, né, que eu acho que eu já falei demais, podia ficar falando aqui o resto da noite, mas só para finalizar, né, a gente concluir com esse né, essa história de Maria Madalena no cristianismo universal e essa história da Beata Maria de Araújo aí na chamada teologia de Juazeiro, tá certo? Então, agradeço aí a audiência, a atenção, me desculpe porque extrapolei, não estava nem vendo aqui o tempo passar, tá bom? E era isso, em síntese, aí que a gente tinha para falar. Muito bem, Cláudia. Ele não tem, a gente controla o tempo, não tem extrapolado de nada, não. A gente faz o tempo. Aí só lembrando o pessoal que está acompanhando que depois eu vou salvar essa live, vou colocar no YouTube, né, para a gente poder partilhar com outras pessoas, né, posteriormente. Mas ela vai ficar na página também, né? Se eu não me engano, ela fica na página. E outra coisa também, se a gente tiver alguma questão, alguma pergunta, né, para a gente já pode colocar aí no comentário e a gente aproveita. E eu queria destacar duas coisas na tua fala, que eu acho que são importantes que a gente reforce. A primeira é a questão da diversidade, né, dessa espiritualidade do cristianismo e hoje também, né, de Juazeiro. Né? Esse cristianismo, que existem várias comunidades, né, visões diferentes, e muitas foram marginalizadas, a gente tem que lembrar que no Juazeiro do Norte, no Brasil como um todo, a gente tem essa diversidade e as tradições indígenas, africanas, que ficaram, né, à margem desse processo, né, sempre com essa peça, esse estereótipo de inferior, né, coisas do tipo, qualificações, pode ser um grande exercício, né, dessas formas de sexualidade que não fossem a predominante, né, que estava hegemônica até então. E hoje a gente está sofrendo, né, a gente está vendo a situação com essa pandemia, né, com a natureza aí, sendo incendiada, né, da floresta amazônica, sofrendo o que está sofrendo, e a gente recebendo como consequência essa catástrofe ambiental, né, uma espécie de efeito, né, da ação humana e do desrespeito em relação à natureza, em relação ao meio ambiente, em relação à espiritualidade da Terra, né? Digamos, naquela visão de Gaia, né? A Terra é uma grande entidade viva, né, que sofre com os efeitos da ação humana. Né? Na verdade, nós somos parte dela, mas aos poucos nós nos destacamos, né, nos separamos e agora estamos agredidos, né? E vamos sofrer a consequência disso. Já estamos sofrendo, né, as consequências disso. Essa negação às várias espiritualidades. E um outro ponto que eu queria destacar também na sua fala, que eu acho que é fundamental, veja como é sério, né, nessa discussão, o lugar do corpo da mulher. Né, a questão do corpo. Né, o corpo precisa ser negado, né, na visão teológica de que o espírito, a alma, a razão é o corpo é algo negativo. Isso vai repercutir tanto na espiritualidade religiosa do catolicismo, que nega o corpo, que questiona a sexualidade, que abandona, né, esse lugar, esse sagrado, que também é o corpo, a ponto de negar que Maria Madalena tivesse, né, digamos, no seu próprio corpo, esse sagrado, que a gente, que você falou, né, trata justamente do Santo Grau, né? O que é o Santo Grau? O Grau é apenas uma taça, né? É um objeto externo. No corpo de Maria Madalena, do Espírito Santo de Araújo, a gente vai ver isso num grau ainda mais
forte, né? Porque é levando o corpo dela, captando o corpo de Maria de Araújo, que talvez seja, digamos, a última tentativa de apagar a memória de Maria, né, Maria de Araújo. Ou seja, é o corpo da mulher com esse objeto que precisa ser dominado, que precisa ser escondido, né, que precisa ser negado. Então, para você ver como, né, isso é forte. Né? E principalmente porque Maria Madalena, na cor da sua pele, nos seus traços, ele traz a marca dessa diversidade, né, do indígena, do africano, do negro, que também era renegado, né, por essa tradição, essa hegemonia muito cultural. Então, esses dois pontos são pontos muito fortes que a gente precisa destacar, a questão da pluralidade, da diversidade das religiosidades, que deveriam se reconhecer, né, não se negar, e a questão do corpo feminino. O corpo feminino como esse... E o corpo feminino representa o corpo da mãe terra também, né, que hoje está sendo tão agredido. Eu lembro até uma fala que era do Francis Bacon, né, o filósofo Francis Bacon, lá na modernidade, que dizia que a natureza era como uma mulher que deveria ser dominada, que os segredos deveriam ser uma força. Né? E aí a gente está vendo, né, as consequências disso. É justamente esse que eu deixo para a gente lembrar que isso não é apenas uma experiência da religiosidade da tradição cristã, né? Isso está presente na religiosidade de outros povos, né? Que também foram marcados, como os povos, né, da América Latina, indígenas, né? Como os orientais também, como os africanos, né? A tradição africana dessa ligação com a natureza, com a terra, com as forças da natureza, que também até hoje é tratada com discriminação, com preconceito. São vários elementos em jogo, né, que a gente vê aqui apenas uma amostra grátis de que acontece como um todo. Né? Aqui no Juazeiro a gente vê isso, em todas as outras regiões. Né? Muita gente deve saber que no Juazeiro inúmeros guerreiros de religiões de matriz africana, de candomblé, de umbanda, mas o que predomina no imaginário é que Juazeiro é a Meca do catolicismo, né? A Meca da religião católica. Mas por que se nega, né? Porque se esconde, né, a presença dessas outras religiosidades. Isso deveria ser algo também assim, religioso. Nós temos uma diversidade religiosa muito rica, e que é parte desse nosso modo de ser, né? Mas quando a gente chega aqui, a gente se sente irmanado, né? Tanto com essa natureza que é muito rica, muito bela daqui, como com a população, né? Com a maneira de ser do povo do Cariri, desde os indígenas, né? Ou seja, que é um lugar que já desde muito antes, né, dos invasores chegarem aqui, era um lugar de acolhida, né, de refúgio, de água seca, uma busca de oásis, né, de paraíso, onde a gente encontra de isso. Então, é justamente essas reflexões que são, né, fundamentais para a gente entender esse fenômeno todo. E não é à toa, o corpo de Madalena, do Espírito Santo de Araújo, tinha que ser, né, pelos poderes, né, as autoridades religiosas, não sei, né, ou outras interessadas, né, nessa questão, dar um sumiço, né, colocar distância para que não provocasse justamente essa mudança de mentalidade. Né? Que agora, apesar de todos os pesares, a gente está vendo renascer. Né? Essa resistência, né, que a gente tem. Eu vou até conferir se tem alguma questão aqui para a gente, né, compartilhar. A gente já está encaminhando aqui, né? E eu não achei nenhuma pergunta até agora. Queria complementar alguma coisa, Cláudio? Eu queria só falar também sobre dois aspectos aí do que você colocou, né? É a questão do corpo, né? É o corpo feminino. E eu acrescento o corpo feminino negro, né? O corpo feminino negro que nesse espaço, naquela contextualização que eu fiz,
E como é que a gente demonstra isso, né? Eu estou com um projeto de pesquisa agora com a Amanda, não sei se a Amanda está por aí, Amanda Brito. O título do projeto é Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, né? Representações da Beata Maria de Araújo em materialidades diversas. E aí a gente pesquisando, por exemplo, a imagem, né? As imagens da Beata, nós vamos ter dois quadros, um quadro do Marc Jussier, da década de 80, né? Que está lá no é a Beata representada como branca, né? E outro quadro que se encontra num hotel ali pertinho da Coels, né? Que é um quadro também que nós encontramos a imagem da Beata branca. Então, isso aí também é um ponto de reflexão, né? Esse faz parte desse processo de embranquecimento da sociedade brasileira, né? Isso já estava lá no Bispo Sardinha, né? Que o Bispo Sardinha, quando veio para o Brasil, aí os índios tupinambás foram e comeram ele. Então, a poesia do Leminski um Bispo Sardinha, como precisaram para abrir a latinha, né? Porque o Bispo Sardinha ele vinha para poder evitar essa miscigenação da sociedade brasileira. Aí os índios pegaram e comeram o bispo, né? Muito, muito bem empregado. E foi o marco do movimento modernista, né, de 22, é essa questão antropofágica, né? Só a antropofagia nos une. Que ele disse que foi o fato mais. Amanda, beijo, querida. Que foi o fato mais importante do Brasil, tanto que o Manifesto Antropofágico é no ano 454 da deglutição do Bispo Sardinha, tá certo? Então, essa questão primeiro desse corpo negro, né, que também não é um corpo adequado. Eu me lembro bem que no seminário que a gente fez na URCA, quando a Carla Alves, né, nós fizemos questão de que fosse uma mulher negra do Juazeiro que abrisse o seminário. Quando ela disse que a Beata era uma minha igual, aí o povo subiu nas tamancas também, né? Teve gente que ficou lá doido de todo jeito, como é que essa mulher pode se julgar igual a Beata Maria de Araújo, ou seja, uma mulher negra pode ser santa no século XIX, mas hoje, né? Se fosse hoje, que Jesus resolvesse derramar o sangue dele no Juazeiro, ia ser no corpo de quem que ele ia derramar esse sangue, né? Então, são questões pertinentes aí para a gente pensar. Outra questão é essa tu falaste do corpo, não é? E falou também dessa coisa relativa a isso que eu falei anteriormente, da natureza, né? Desse grande matricídio que é a constituição da nossa sociedade, não é? O matricídio em relação à natureza, que é isso que você falou aí do filósofo, né? Que a mulher, como a natureza, tem que ser dominada, né? A mulher não tem que ser dominada. E aí eu me lembro, a mulher tem que ser compreendida, né? E amada e respeitada, não tem que ser dominada. Eu lembro de uma passagem do filme Maria Madalena que me tocou profundamente, que foi quando o venerável Rabi da Galileia chega numa comunidade que tem só mulheres, eu não sei o que aconteceu com os homens, talvez tenham ido para a guerra, alguma coisa assim, e uma mulher pergunta, né, mestre, nós somos escravas, nós não temos direito a nada, não é? Nós somos dominadas, nós somos controladas pelos nossos maridos. Nós devemos obedecer aos nossos maridos? Aí o mestre Jesus responde: vocês devem obedecer ao seu ser interno. O seu Senhor é o seu Deus, não é? Então, isso aí para mim também foi uma coisa muito importante. A quem é que nós devemos obediência? Nós devemos obediência aos nossos maridos? Foi uma questão, né? Colocar lá no filme, certamente, não é? Coisas assim para a gente pensar. Mas em síntese era isso. Outra coisa que eu estava lembrando, aproveitando a deixa, essa ideia justamente, se o corpo feminino por si só, ele já é objeto dessa dominação, já é de um horror, né? Porque aí tem a questão da misoginia. Imagine o corpo feminino negro, né? Como você acrescentou. Eu queria até lembrar,
mais um detalhe nessa discussão, que inclusive a Gabi Mendes colocou aqui, é a questão da travesti, né? Porque quando o feminino é encontrado num lugar que não é aquele que também é, né, como costume, ou como se espera que o corpo feminino seja, ele também é negado, né, no caso da homofobia, né? É uma outra faceta da misoginia, né? De não reconhecer o feminino naquele lugar. Né? Que não seria o lugar que o feminino poderia se manifestar, porque tem uma relação com uma outra maneira do gênero, da sexualidade. E um detalhe também interessante, eu acho que a gente já está se caminhando para o finalmente, né, para não ficar muito tarde, né, Certo. como uma questão também aqui, né, eu queria só lembrar de um caso que a gente tem no Brasil, de um movimento messiânico, né, que aconteceu, né, no início do século XX, se não me engano, do século XX, que foi o caso da Jacobina, né? Que é uma história também muito forte, que é uma mulher que ela assume um movimento, que é um movimento chamado Smokers, Smokers em alemão, porque é uma colônia de imigrantes. Smokers significa santarrões, né? São. Então, nessa colônia, Jacobina se apresentou como uma encarnação de Cristo, do Espírito Santo, e liderou o movimento mais né? E esse movimento foi considerado, né? Foi tratado com agressão, né? Com todo requinte de agressividade. Para vocês verem, né, como o protagonismo feminino no campo religioso é ainda mais, né, renegado também e questionado. Então, esse caso da Jacobina é um caso também muito. E a Jacobina era uma descendente de alemã, né? Imagine uma mulher que tem seus traços, né, tanto a africanidade quanto o aspecto indígena, né, como isso ainda é mais, né, renegado. E justamente, finalizando, lembrando que na liturgia católica, né, de hoje para amanhã, né, na liturgia da noite, a gente celebra o Pentecostes. E só para finalizar mesmo, dizendo que a importância que essa festa também traz, quando ela lembra para nós, é o seguinte: o Espírito Santo, né, que é celebrado no Pentecostes, ele é, na tradição hebraica, a palavra para o Espírito Santo é ruach. Ruach é uma palavra feminina. Então não deveria ser o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo representa aqui como o Espírito Divino esse aspecto feminino, que na tradição judaica vai permanecer como aquela figura da Sofia, né, da sabedoria divina. E que a gente vai encontrar justamente, né, nessas figuras do feminino, na tradição, seja cristã, né, católica, mas também nas tradições populares, justamente resgate, né, porque o rompimento do espiritual, ele se dá como o surgimento de uma nova era, né? Tem uma tradição também que é forte aqui no Juazeiro, que muita gente ainda não fez a ligação, de um monge Jaciraceiro, que era medieval, que dizia que a nova era ia ser a nova era do Espírito Santo. E que o poder eclesiástico, as estruturas, né, burocráticas iriam, né, cair por terra. Ia ficar uma espiritualidade, né, digamos assim, universal, um amor universal. E aí a gente pode identificar com esse aspecto do feminino que é resgatado através desse novo protagonismo que a gente está vendo. Né? Essa semana foi uma mulher que se candidatou a bispa, né, na igreja, causou um estranhamento, né, um reboliço, mas a gente vê, né, esses sinais de tempo, né, que são muito fortes. Aí tem um comentário aqui da Gabi Mendes, né, que eu queria só reforçar e destacar aqui. É como se não aceitasse que alguém que nasceu homem queira ser mulher. Como ser mulher? Se mulher não tem direito a nada. Essa é a grande questão, né, que fica para a gente. Como resgatar, né, esse aspecto do sagrado feminino que a gente, né, falou aqui durante esse momento. E que espero que a gente possa ter outros, né, outros momentos para conversar sobre temas afins, né? E que
Isso é importantíssimo. Eu queria só pedir para assim, uma última fala, né, para a gente encerrar e agradecer, né, quem esteve aqui, quem participou. Tá certo. A gente agradece demais aí a participação de todo mundo. Só falando um pouquinho mais sobre o que o Gabi trouxe, né? Sobre essa questão das travestis. A gente viu aí, né, no carnaval, em vários momentos, né, que, por exemplo, Jesus é representado como uma travesti, aí as pessoas ficam horrorizadas, meu Deus, que negócio absurdo, que grande sacrilégio é isso, né? Na verdade, entender o significado, né? O que é que está se propondo. Quando as pessoas trazem essa representação, é no sentido de mostrar um calvário, né? Um martírio, uma sociedade discriminatória, né? Uma sociedade excludente, né? que massacra, que maltrata as pessoas, né? Que são diferentes desses padrões aí estabelecidos. Então, tem a ver com isso, essencialmente. E uma última coisa que eu queria deixar aí também para reflexão, que foi um texto que eu li recentemente também, que eu fiquei assim paralisada. Uma teóloga que pergunta, né? Quem é que sangra e não morre? Quem é que sangra e não morre? Quem é que sangra e não morre? Todos os meses nós sangramos. Nós estamos cumprindo a maldição de Adão e a maldição de Eva, né? Nós temos que ganhar o pão com o suor do nosso rosto, porque não tem nenhum Adão que vá trabalhar para ganhar o pão para nós. E nós sangramos todo mês e nós temos dores ao parir e ao não parir. E quem é que sangra e não morre? Nós, mulheres e Jesus Cristo, né? Então, é difícil pensar um Jesus Cristo mulher, né? É difícil pensar o sangue de Jesus Cristo brotando no corpo de uma mulher. É. Obrigada a todos e boa noite. Obrigado, Cláudio. Foi um ótimo bate-papo. A gente espera que tenha uma outra oportunidade, né, para a gente continuar essas conversas que são, né, eu acho que dão mais um alento, né, principalmente nesse período, né, um período tão difícil que a gente está vivendo, todo mundo isolado, mas ao mesmo tempo, né, as pessoas estão se conectando de alguma forma. Então, eu agradeço, né, as pessoas que puderam participar, agradeço a Cláudio mais uma vez, e vamos, né, continuar essa luta, essa resistência, né, em todos os espaços. Era bom que, na sequência das romarias, as pessoas demandassem por que não existem imagens da Beata Maria de Araújo, por que não existem blusas, né, por que essa representação dela não está presente, né? Eu acho que a demanda por isso também poderia, né, dar essa visibilidade que até então tem sido negada. Mas vamos, né, levar isso adiante. Obrigado, pessoal, a todos. Exato. Bom, Bye. valeu. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.